Ezequiel capítulo 47, versículos 6, 7 até o 9. O versículo 6 está escrito: Ele então me indagou. Eu estou lendo na versão King James atualizada. Ele então me indagou: Observaste tudo isso, ó querido filho do homem? E transportou-me de volta à margem do rio. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. E ele me revelou: estas águas fluem para o leste em direção à região oriental e descendo até Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto. E ao entrar nas águas salgadas, estas se tornam doces e saudáveis. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas, e tudo ganhará vida de novo. De modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Amém? Queiram sentar-se, por favor. Queridos, eu quero em primeiro lugar agradecer a Deus o privilégio de estar pela primeira vez na Adebrais de Osasco. Constitui-se para mim honra. E para tanto agradeço ao pastor Belchior, por quem tenho grande estima e admiração, sua muito digna esposa, primeira vice-presidente pastora Rafaela, e em nome deles agradeço a toda a diretoria, ao corpo ministerial, à igreja. Que Deus recompense-os pelo feito de me trazer. Sei que pela envergadura do trabalho da igreja, eu não tenho merecimentos para um convite tão honroso. Quero registrar a minha gratidão ao pastor André Matias, que em nome do pastor Belchior sempre me contactou, cuidou da locomoção, pastor Sérgio, e o carinho do evangelista Sam. Que Deus o recompense, querido, pelo carinho, a forma, pastor, de me conduzir, de me tratar. Muito obrigado, filho. Queridos, como a proposta temática está voltado para o retomar em dobro, e como o nosso vocabulário, a palavra retomar é significado e sinônimo de tornar o que era, de reassumir. Então eu quero tomar por base esse texto para falar motivos de sobra que nós temos para não desistirmos, e se desistirmos, reassumirmos o que perdemos. Os irmãos hão de convir que é bem verdade que a revelação no termo literal de Ezequiel é para o milênio, mas no contexto espiritual, sobretudo nós como igreja podemos aplicar. Quero pedir a vossa compreensão para contextualizar a Bíblia, que é o que eu sei falar, para trazer esta mensagem estimulativa ao seu coração. Quando nós observamos o contexto, está voltado para Israel, o povo de Deus. Quero louvar a Deus pela vida da Sulamita, sua banda. É muito bom revê-los, seu esposo. Que Deus abençoe. Se nós observarmos o contexto, os irmãos percebam que este povo chamado Israel, de onde provém a nossa fé dos judeus, por um período de cerca de 430 anos, viveram no Egito.
bem verdade que a totalidade desses anos não foram todo ruim. Mas se nós analisarmos ao ponto de chegar como escravos, se tornou um momento difícil. E como este povo que se torna escravo já era uma geração que nasceu no Egito, que não era mais a geração que entrou, mas a que nasceu no Egito. Isso implica dizer que esta geração era impregnada pelo contexto politeísta, pelo contexto cultural do Egito. Um país de vários deuses sendo adorado, em formas supersticiosa. Este povo, queira ou que não, é impregnado. Se nós debruçarmos sobre esta parte desta nova geração, você não vê relacionamento íntimo com Deus. Quando ele não aguenta mais a opressão de Faraó, então Deus agora vai pôr em evidência o que prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó: tirar o povo da escravidão e levar para a terra prometida como guerreiro. Veja que quando Deus vai se apresentar a Israel, está explícito que não havia um relacionamento. Um dos fatores predominantes de Moisés relutar era de saber como iria falar ao povo a ousadia de quem o enviou. Veja que Deus, por pormenores, diz a Moisés como deveria chegar no meio do povo. Então, quando Moisés apresenta Deus ao povo, precisava Deus motivar o povo e se apresentar, não com palavras. Vejam que as 10 pragas que vieram sobre o Egito era uma forma de apresentação de Deus a Israel, para motivar Israel a acreditar e confiar no Deus de seus pais. Então, quando nós observamos o contexto, veja que Deus tira Israel com um braço forte do Egito. O caminho correto para a terra prometida tinha que passar pelo país dos filisteus. Então Deus motiva o povo, tira o povo, mas diz: ele não está preparado. Se ele vê a guerra, vai desistir. Aí a Bíblia diz que Deus leva o povo para o deserto para provar. Ele motiva e ele prova, para saber o que estava verdadeiramente no coração do povo. Então veja que a partir daqui Deus se faz presente, abre o mar vermelho, coisas que não se via. Veja que quando cruza o mar vermelho, a música era uma só: o Senhor é a nossa bandeira. E ser a bandeira já está dizendo tudo. Então, a partir daí, 3 meses de deserto, já havia reclamação, murmuração, o povo querendo voltar para o Egito. 3 meses saiu o povo do Egito, chega no deserto do Sinai. Aí é lindo isso aqui. Olha como Deus é Deus, gente. Chega no deserto do Sinai. Aí Deus chama Moisés para um diálogo particular, com o objetivo de entrelaçar o relacionamento, de unir a Israel. E ele propõe a Moisés dizer ao povo que ele queria uma aliança, um acordo, um pacto de fidelidade. E o povo, por unanimidade, aceita a aliança. Então Moisés mata um novilho orientado por Deus, porque o sangue do novilho ia ser o símbolo, o sinal daquela aliança. Então
agora a aliança entre Deus e Israel foi ratificada, mútua, recíproca, era o objetivo. Aí Israel entra no deserto. Se você analisar o que Deus fez no deserto, ele tinha razão de sobra para desistir. Como por muitas vezes ele decidiu eliminar, mas a promessa prevalecia, porque havia uma aliança. O povo sai do Egito como escravo. Quando o povo vai chegando à terra prometida, 40 anos. Quando vai entrar em Jericó, os espias chegam primeiro. E uma prostituta, a dona do prostíbulo, se desde tempo prostituição é pejorativo, uma mulher sem caráter, partindo desse pressuposto, diante da sua sociedade, sem valor. Veja que quando ela vai se declarar aos espias, ela abre o coração. Ela diz: ninguém tem mais ânimo aqui em Jericó e nas cidades vizinhas, porque o motivo é que o povo sabe que vocês vão passar por aqui e que ninguém subsiste diante do vosso Deus. O interessante é que sem YouTube, sem o Google, sem instrumento de pesquisa, ela puxa a história de 40 anos. Ela diz: porque todos sabem que o Deus de vocês abriu o mar vermelho para vocês passarem. Todo mundo aqui sabe como o Deus de vocês guiou vocês pelo deserto. Que todo o exército que se levantou diante de vocês, o vosso Deus lhes deu vitória. Até Sion e até Og, os piores dos gigantes, se tornaram nada diante de vocês. Então todo mundo aqui sabe que o Deus de vocês é Deus em cima do céu e é Deus embaixo na terra. Saíram como escravos, chegaram na terra prometida honrados como guerreiros. Deus os introduz na terra e, em síntese, pela sua bondade e misericórdia, vai levar ao povo, suportando. Paulo, na pregação de Antioquia da Pisídia, ele diz que Deus suportou o mau costume do povo por um período de 40 anos no deserto. Colocou o povo na terra prometida, lhes deu sacerdote, lhe deu reis. Deus eleva Jerusalém ou Israel ao ápice do elogio. Agora Israel já não era mais escravo, povinho. Agora Israel tem rei. Agora Israel tem uma cidade chamada Jerusalém. Agora vem Salomão e Israel ganha o templo, ao ponto de Deus dizer a Israel que este povo que se chama pelo meu nome, independente da crise que venha, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei a oração que se fizer neste lugar e sararei a sua terra. Agora Jerusalém se torna conhecida como a princesa das nações. A Bíblia diz que Jerusalém chega ao patamar que não havia mais guerra, mas paz.
Agora os 6 já não empreendiam guerra para Israel, ou Jerusalém, ou Judá. Mas agora Salomão, Israel, os 6 empreendiam longas viagens, quilômetros e mais quilômetros, seus camelos carregados de presentes, para vir a Jerusalém, capital de Israel, só para ver, só para ouvir, e voltava dizendo: não me contaram nem a metade. Deus levou Israel ao ápice. Ninguém subsistia diante dele. A paz veio. Ninguém ousava desafiar a Israel. A facilidade chegou. A paz chegou. O dinheiro começou a entrar em rodo. A luxúria veio. E o coração do povo, sobretudo de Salomão, ensoberbeceu. Agora Salomão, para manter a luxúria do rei, começa a oprimir o povo do norte, os agricultores, os pescadores, cobrando impostos insuportáveis. A injustiça vem, ele quebra o protocolo com Deus. A ponto de Deus dizer: vou dividir o reino, vou rasgá-lo. A insensibilidade veio. Quando Salomão morre, Roboão entra. Veja que o primeiro pedido que o povo faz é procurar Roboão para abaixar os impostos. O teu pai foi duro de nós com a gente, o povo do norte. A gente veio aqui por meio dos representantes te pedir: abaixa os impostos e tem misericórdia de nós. A resposta final foi: se o meu pai foi duro, eu vou ser pior ainda. A Israel, o glamour de Israel, o honrado Israel se divide. 10 tribos para o norte e 2 em Judá. A insensibilidade veio para os 2. Jeroboão no norte ensoberbeceu o coração e levantou altares e bezerros de ouro para o povo adorar, para não vir para Jerusalém. O pecado, a insensibilidade tira o valor. Os valores são tirados. E o pecado entra no norte. Israel chega ao cúmulo do absurdo da adoração aos deuses. Aí Deus, por amor, não desiste dele. Chama Oséias e diz: Oséias, Israel pecou contra mim, me adulterou contra mim. E eu quero que você vá lá no norte. Quando chegar em Samaria, vá num prostíbulo e case com uma prostituta, a pior do prostíbulo. Ame-a, dê casa, dê família e cuide dela. Oséias se expõe à vergonha. Casa com a prostituta, dá nome, dá identidade, tira ela do opróbrio e ela agora é uma mulher dona de casa, mãe de família. Quando ela estava mais bem amada pelo marido e pelos filhos, a saudade do adultério vem e ela larga tudo e volta para o prostíbulo. Aí Deus diz: Oséias, vai buscar ela. E quando a trouxere, ama mais do que o que tu amava antes. Porque talvez
Mas o amor não foi suficiente. E quando Israel te perguntar: que loucura você fez, profeta? Você vai dizer: escute o que diz o Senhor. Assim vocês fizeram comigo, mas eu quero vocês de volta. Vai entender este amor. Mas Israel não se voltou. Aí vem os assírios e leva Israel ao opróbrio e à escravidão de novo. Agora fica Judá, o centro da adoração. Judá não aprendeu com o erro de Israel norte e enveredou também pelo erro. Veja que Deus usa Isaías. Isaías, que o povo está cantando e honrando-me com os lábios, mas o coração se afastou de mim. Mas diz a eles que eu não desisto dele, eu não me esqueço dele. Faz uma pergunta a eles, Isaías. Pergunta a eles se uma mãe que gerou um filho que está amamentando, se ela pode esquecer desse filho. Ela até pode, mas diz a eles que eu nunca vou me esquecer dele, porque eu gravei o nome deles na palma da minha mão. Eu não desisto. Mas não ouviram a Isaías. Continuavam pecando. Aí Deus vai em Anatote, porque a história diz, a tradição, que o rei Manassés, para calar a boca de Isaías, que pregava contra ele, a corrupção dele e levando o povo cada vez mais ao erro, ele manda capturar Isaías e quando o encontra, manda serrá-lo no meio como se fosse um pedaço de madeira. Quando a voz do profeta cala e a morte é conhecida, nenhum jovem queria mais ser profeta, porque o burburinho era um só, a vergonha da morte de Isaías. Aí quando pensaram que Deus tinha desistido, e motivo ele tinha para isso. É por isso que eu tenho medo de falar mal de crente, porque a gente só vê por fora, mas ele vê por dentro. Aonde a gente só vê defeito, não sei como ele enxerga, mas ele ainda enxerga virtude, porque havia uma aliança. Quando pensaram que Deus tinha desistido, ele vai lá em Anatote, na casa do sumo sacerdote Hilquia, e chama um jovem de 17 anos. Antes que tu te formaste no ventre, eu já te conheci. Antes que tu saísse da madre, eu já tinha te escolhido e te certificado como profeta. E veja que ele quebra o protocolo. Jeremias era filho de sacerdote, era preparado para ser sacerdote, não profeta, mas a urgência era tão grande que Deus inverte e manda ele profetizar. A notícia era tão pejorativa que ele reluta para não ir, mas Deus insiste, persuade, e ele, quando Deus diz eu vou com você, eu vou te livrar, tenha medo não, ele diz então eu vou. E ele vai advertir Israel ou Judá, pregando arrependimento. E o que sobrou, ele foi esbofeteado pelo chefe dos sacerdotes. Não foi por um diácono, foi o chefe dos sacerdotes, que em um culto de templo lotado, a cidade lotada de gente, eles bufeteiam Jeremias no queixo e amarra para todo mundo ver. À tardezinha ele amarra ele na porta do templo e só vem soltar no outro dia. Quem passava zoava, tirava sarro da cara do profeta. Quando
quando amanhece o dia, ele vai soltar. E ainda pergunta que Jeremias vai continuar profetizando. Ele diz: tu serás Passu, mas não será mais chamado Passu, porque fizeste isto comigo. Nunca mais você será nada e ninguém da tua casa. E se tu queres saber, eu vou continuar profetizando a palavra do meu Deus. Mas a realidade vem, porque Jerusalém estava no glamour, Judá era o glamour, a cidade enchia de gente das festividades. Quando Jeremias esfria, a razão vem e a ficha cai. Quando a ficha dele cai, ele agora vai falar com Deus e vai desabafar. Ele diz: Senhor, o Senhor me enganou. Falar a verdade, irmãos, não é fácil. O Senhor disse que seria comigo, e agora eu estou pregando a tua palavra e eles não me ouvem. A tua palavra na minha boca se tornou vergonha e eu me tornei um opróbrio. O Senhor persuadiu-me. Em outras palavras, eu te disse que eu não queria, mas o Senhor me iludiu, me enganou. E agora eu quero parar de falar a tua palavra e não consigo. Porque todas as vezes que eu penso em parar de falar, os meus ossos são queimados e acende um fogo dentro de mim. Vou continuar profetizando. Judá não dá ouvidos. Em síntese, vem o cativeiro, os caldeus. Veja que os caldeus tiram tudo que Israel já tinha perdido, e agora o que Judá tinha. Tira a honra, tira o glamour, tira a liberdade e tira a adoração. Os caldeus tornam Jerusalém o ápice da vergonha. Agora os judeus são destroçados. Os que sobreviveram eram arrastados como cachorro ou animais como escravos. Aquelas nações que ele louvava, que dizia que Jerusalém era a nação, era a princesa das nações, agora dizia: arrasa, acaba, porque nunca mais eles retomarão e tornarão-se o que eram. A vergonha veio no lugar do louvor. Aquela cidade que enchia-se de gente, agora fica vazia. Aquela cidade que era palco de adoração, agora se torna morada de raposa e de chacais e de animais silvestres. Aquela cidade que muitas nações vinham para adorar o verdadeiro Deus, agora se torna monturo e vergonha. A ponto que Jeremias, na lamentação, diz: Senhor, como Jerusalém ficou solitária. Não houve mais louvor dentro dela. Em nossas palavras, o grupo de jovens, o grupo de louvor já não canta mais. Os nossos jovens estão sofrendo e os nossos adolescentes estão trabalhando forçado para podermos beber e comer. As nossas moças estão sendo violentadas e as mulheres também estupradas em Jerusalém e adjacência. A coroa caiu da nossa cabeça porque pecamos. Volta-te para nós, Senhor, nos perdoa, renova os nossos dias como a gente era antes. Mas sem arrependimento não tem renovo.
agora quem olhava dizia: esses nunca mais retomam. Quem via Jerusalém dizia: esses nunca mais voltam a ser o que eram. Mas não sabia que existia uma aliança. "25 anos se passaram e cada dia as coisas piorando, a esperança indo embora. Aí, se você ler o capítulo 40 de Ezequiel, Deus mostra a ele a visão de uma nova casa. Capítulo 40 de Ezequiel até o 47 vai falar disso aqui. Ezequiel diz: no 25º ano do cativeiro, do nosso cativeiro, da nossa vergonha, ele diz que até no dia 10 do mês, ele dá detalhe por detalhe: a mão do Senhor veio sobre mim. Esta visão não foi em tempo de glamour. Essa visão não foi em tempo de ápice. Essa visão foi quando todos pensavam que não tinha mais condição de Israel ou Jerusalém voltar o que eram. Retomar. Reassumir. Aí ele diz que o Senhor pegou ele e trouxe a Jerusalém no meio da destruição. Colocou ele em cima de um alto monte e de lá ele vai vendo tudo de novo. O templo, a estrutura da cidade. Aí ele diz que ele vai vendo as portas do templo. Ele vai vendo detalhe por detalhe do templo. Quando chega no capítulo 47, você depois minucia isso. Aí ele vai dizer: então ele me levou ao altar, a parte sul, a parte oriental, e eu vi que do limiar do templo fluía águas, e o anjo chamava de águas purificadoras. E aquela água começou a sair pelo oriente. Então aquele homem me pegou e me disse: vem comigo. Mediu 500 metros, porque ele tinha uma vara de medir. Eu fui com ele 500 metros entrando no rio, e com 500 metros as águas estavam no tornozelo. O homem parou e mediu mais 500 metros, 1 quilômetro. Aí quando eu parei, as águas estavam no joelho. Ele mediu mais 500 metros, 1 quilômetro e meio, e eu com ele entrando, aí as águas deram na cintura. Ele não parou, mediu mais 500 metros, 2 quilômetros. Quando eu cheguei em 2 quilômetros, não dava mais para sentir o pé na areia. Agora eu fui mudado nas águas e agora tinha que nadar. Quando eu fui no lado das águas, ele me pegou e me trouxe para a margem do rio. E me indagou, me perguntou: entendeste o que viste, filho do homem? Ele não dá resposta. Aí o homem diz: essas águas límpidas elas vão continuar e vão passar pelo Rio Jordão e vão chegar no Mar Morto. O Mar Morto é a mais baixa depressão do planeta Terra. O Mar Morto não tem vida. O Mar Morto, a densidade do sal é 10% mais. O Mar Morto é conhecido como o Mar Salgado. Aí o homem diz: aonde essas águas passarem pelo Jordão, quando chegar no Mar Morto, aonde não tem vida, vai voltar a ter vida. Ezequiel, ainda há esperança, vai ter renovo. Não, vai ter renovo, vai ter retomada. Aproximadamente se passam. Vai chegando 70 anos e cada dia pior. Mas Jeremias ainda continuava no meio do monturo. Talvez conjecturando, alguém dizia: porque Jeremias teve a oportunidade de ser convidado especial de Nabucodonosor. Mas
Mas ele disse: não vou. Você está doido? Vai ficar no meio da vergonha, da miséria? Vou. Vai ficar falando o quê? Não tem ninguém, só os miseráveis. Vou continuar pregando que ainda há esperança. Diga para quem está ao seu lado, independente de como você chegou, ainda há esperança de retomada. Ezequiel não era filho de profeta, era filho de sacerdote. Aí Deus pega o filho de sacerdote pela urgência e a chamada, coloca no meio do monturo e pega Ezequiel e manda para a Babilônia. Com quase 70 anos, o povo perde a esperança. Talvez você já ouviu, mas deixe-me recapitular. Com certeza, eu estudei com judeus e num contexto histórico, o meu professor da época disse: olha, Genival, nesse período aqui a coisa ficou tão feia que os próprios judeus perderam a esperança, porque para os judeus a esperança, a palavra, está na medula óssea, no tutano dos ossos, e ninguém pode tirar a não ser a putrefação. Então, enquanto eles ainda tinham esperança, eles pegavam o cadáver que morria lá na Babilônia e eles não sepultavam. Eles pegavam aquele cadáver e pagavam as pessoas, porque eles não podiam tocar em cadáver, e as pessoas levavam para um vale da esperança. Aquele vale, eles colocavam o cadáver em cima da terra, eles não sepultavam, porque eles acreditavam que por um período de 3 dias Deus podia ir lá e restaurar aquela vida, porque havia uma aliança. Era crendice. Então eles colocavam o cadáver e o pai reunia a família. No primeiro dia acompanhava e ficava 50 metros do cadáver, e o cadáver lá no vale. Aí vinha questão de horas, o corvo percebia e descia. O corvo subia no abdômen do cadáver e arrancava os olhos, dilacerava o cérebro, e o pai e a família não podiam ir lá enxortá-lo, porque a lei dizia: se passar de 50 metros, se aproximar do cadáver, se torna imundo. Eles ficavam só esperando e nada. O corvo comia o olho, comia o cérebro e voava. Terminava o primeiro dia, eles iam para casa à noite, o pai dizia: ainda tem 2 dias, tem esperança ainda. Eles voltavam no segundo dia, chegava no segundo dia, ficava esperando no mesmo ponto, e o cadáver entrando em putrefação. Aí por volta de 10 a 11 horas, a águia vinha, a águia arrancava, rasgava o ventre e comia as vísceras internas do cadáver, e eles olhando, e ia embora, só deixava a carcaça. Terminava o segundo dia, o pai, como líder, dizia à família: ainda tem uma noite e um dia, ainda há esperança. Quando eles iam para casa de noite, chegavam as hienas, e as hienas comiam tudo que restava de putrefação de carne, só deixava o esqueleto, mas era lá que estava a medula óssea. Quando ele chegava no terceiro dia, soltava o esqueleto, o pai dizia: ainda tem esperança, a medula ainda está lá, ainda tem osso. Aí o quebrantoso chegava, quebrava osso por osso e comia a medula. Aí eles olhavam para o outro e diziam: acabou, não tem mais como voltar o que era antes. Não tem mais como reassumir, não tem mais como retomar. Aí isso, Ezequiel diz, Deus diz a Ezequiel, capítulo 37, Ezequiel, o meu povo está dizendo que não há mais esperança.
Aí Ezequiel diz que o vale ia se enchendo de caco de ossos. E com um cadáver só o vale não se enchia. Isso implica dizer que era multidão de cadáver. Aí quando não havia mais esperança, aí Deus pega Ezequiel de novo em visão e leva lá no meio do vale. E Ezequiel diz: o vale estava cheio de caco de ossos e os ossos estavam sequíssimos. Não tinha mais esperança, não tinha mais medula. Aí Deus diz: filho do homem, eu ainda posso trazer esperança quando não tem mais. Ainda posso fazer esse povo retomar o teu que tinha quando não há mais esperança. Senhor, tu sabes, só tu. Então profetiza e diz a esses ossos o que eu vou fazer. Grita para eles que eu vou trazer nervo, vou trazer carne, vou trazer tendão, vou trazer pele e vou encher do meu espírito e vou devolver tudo que eles têm. Eles vão retomar o que era deles. Ele grita: ossos secos, escute a voz do Senhor. Norte, sul, leste, oeste, oriente, ocidente, os 4 pontos cardeais. O vento vem dos 4 cantos. Ele diz que só ouve o barulho e não vê mais nada. E o barulho é tão grande. Agora imagina a anatomia do corpo humano. Diz o estudo da anatomia que na fase adulta é composto de 206 ossos, salvo engano. Ezequiel diz que os ossos estavam só os cacos. Isso implica dizer que a costela, a tíbia, que são grandes, estavam só os cacos. Agora imagina a bigorna, o estribo, que são os menores que estão no ouvido. Um desses danados estavam. Mas a voz de Deus entra no vale, e aonde eles estavam não importa, o importa é que eles ouviram. E quando eles ouviram, começaram a gritar. Digo eu, penso eu, aqueles pequenos começaram a gritar para os grandes, porque nesse reino não tem grande nem pequeno, é do mesmo tamanho. Tíbia, caixa torácica, crânio, assim diz o Senhor: é hora de retomar, é hora de retomar, é hora da retomada. Aí vai, cada osso gruda no seu osso. Diga para quem está ao seu lado: o rio vai encher, o rio vai transbordar e você vai ser inundado. E aonde o rio passar vai ter retomada, aonde o rio passar vai ter vida, aonde o rio passar vai ter renovo, aonde o rio passar quem não acreditava vai ter que dar glória, vai ter que dar glória, vai ter restauração. Ossos, diz Deus, era toda casa de Israel. Agora junto de novo Israel e Judá numa madeira só. Aí Ciro grita: 70 anos. Cai do Judá! Querem voltar para retomar o que era seu. Agora vai ser dobrado. Cerca de 50 mil judeus. Pega as harpas. Talvez os frios diziam: vocês estão doidos. Vai voltar para vergonha, vai voltar
voltar para o monturo. Não tem mais jeito ali não, mas nós vamos reassumir o que é nosso e vai dar certo, porque foi Deus que mandou. Agora imagina, se fosse hoje teclado na frente, a banda tocando. O impacto foi tão grande da volta, porque quando eles foram como escravos, as nações subiam a montanha e diziam: acabou a raça, Nabucodonosor, acaba com essa raça ruim. Agora quando eles voltaram, a notícia ecoou nas montanhas. Sabe quem está voltando para retomar? Os judeus. Não é possível. Vá ver. Aí os inimigos que não acreditavam subiam a montanha, quando olhava para baixo, a multidão voltando. Aí eles sem ter o que dizer, começavam a dizer grandes coisas. Enquanto eles diziam, eles estavam compondo hino. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro, nem parecia verdade. A gente pensava que estava sonhando. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua tinha um cântico novo. Então se ouvia dizer: grandes coisas fez o Senhor a eles. Grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas fez o Senhor a eles. Chegam em Jerusalém. E como retomar? Que só tinha miséria. Como pegar a oferta e investir na cinza e no monturo? Aí cada um foi para a sua cidade e pegava a reserva que tinha de ofertar, comprava areia branca, mármore especial e começava a construir os palacetes. Esqueceram. Aí vem Ageu. Aí Ageu vai para os pastores e diz: escuta aqui, Josué e Zorobabel, o meu povo anda dizendo que não é hora de recomeçar. Estão investindo tudo que trouxeram nas casas apaneladas e luxuosas, e a casa de Deus está abandonada lá. Coragem, Zorobabel. Coragem, Josué. Coragem, igreja. Porque assim diz o Senhor: existe uma aliança. Quando eu tirei vocês da terra do Egito, eu fiz uma aliança, e por causa desta aliança, o meu Espírito está com vocês. Então recomece, porque assim diz o Senhor: meu é a prata e o ouro, e eu vou fazer isso aqui estremecer. Quem de vocês viu essa casa na primeira glória? Então escuta o que diz o Senhor: recomece, que a glória do recomeço, a glória da segunda casa vai ser maior, vai ser maior, vai ser maior. Não fui eu que tirei debaixo do pó.
Não fui eu que coloquei em cima, não fui eu que fiz, não foi eu que desfiz, e não sou eu que volto a fazer. Esta noite eu estou enchendo o coração de alegria, a minha unção está invadindo essa casa. Assim diz o Senhor: a restauração, a restauração, a restauração. Adora, 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 adora. Escuta o que eu vou te dizer. Se Deus não desistiu de Israel, se Deus fez Israel retomar em dobro o que perdeu por conta de uma aliança com sangue de novinho, imagina agora para nós. O sangue de novinho não apagava pecado. Mas agora para mim, para você, não é mais sangue de novinho. A aliança é o sangue de Jesus. Então eu estou com dó do inferno, eu estou com dó de quem não acreditava e pensava que você não ia voltar a ser o que era na presença de Deus. Há uma aliança, e a aliança é no sangue de Jesus. Ele não vai desistir de você. Para super crente. O evangelho que Jesus mandou eu pregar não é para perfeitos. Porque se eu tivesse aqui para pregar para perfeito, nem aqui eu estava. Porque não tinha ninguém aqui. O termo retomada não é para perfeito, que perfeito não perde. O tema retomada é para quem perdeu e quer reassumir. Então fique de pé, por favor. E se você puder, carinhosamente, se tem uma pessoa da tua intimidade ou do mesmo sexo, vira para ela aí. Vira para ele aqui, me ajuda aqui, meu amigo, ajuda. Vira para ele aí, vira para ela assim, ó. Olha para mim, não, olha para ele assim de frente. E nos olhos, olhando nos olhos, diga para ele: não estou nem aí. Quero nem saber como chegaste. Quero saber como vai sair daqui. Diga: vou sair sabendo que 2022 eu vou reassumir o que era meu. Eu vou voltar a ser pentecostal. Eu vou voltar a falar línguas estranhas. Eu vou voltar a tomar posse do que é meu. Diga para ele: eu estou com dó de quem não acreditava mais em mim. Diga para ele: me faz um favor. Se a partir de hoje tu encontrar quem não acreditava em mim e pensava que Deus tinha me esquecido, diga: caiu a casa dele, caiu a casa dele, porque eu vou retomar, e a retomada é dobrada, é dobrada. Abraça ele e diga: toma posse, toma posse.
veio para retomada agora. Quem vai voltar daqui? Lembra como a gente era? Eu bato nisso. Lembra que a gente não precisava de ninguém famoso? Lembra que os nossos cultos, quantas pessoas não carreguei no ombro embriagada pelo poder de Deus? Lembra dos nossos cultos, com o hino da harpa, Jesus batizava, curava, salvava. A pós-modernidade quer tirar isso de nós. Já tem igreja pentecostal que não fala mais línguas estranhas. Já tem igreja pentecostal que é proibido falar línguas estranhas. Mas eu louvo a Deus que no dia 6 de janeiro de 2022 eu estou na Adebras Osasco e aqui pode. Então toma posse do que é teu. Deixa eu ver o barulho de línguas estranhas. Deixa, batiza Jesus. Renova Jesus, tu ainda faz. Quem tá frio, pega fogo. Batiza agora, fala em língua agora. Deixa eu ver o barulho de glória agora. Deixa eu ver, para o som. Eu quero ouvir a voz da igreja como cachoeira de água. Línguas estranhas, deixa eu ouvir. Voz de trovão, recebe, batizo, renovo, agora. Deixa eu ouvir o barulho da igreja, na galeria, línguas estranhas, agora! Estou fazendo coisas novas. Estou derramando a minha unção nos corações. A minha glória está invadindo esta casa. E eu estou fazendo coisas grandes nesta noite. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Adora!
muito forte a presença de Deus.